Queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejo a todos um bom dia, ainda que eu estou fazendo este vídeo agora em uma madrugada, tá bom? Mas eu desejo a todos uma ótima segunda-feira, que de fato já é uma segunda-feira. Amados, nesta oportunidade nós vamos fazer um estudo do capítulo 20 do Apocalipse. E nós vamos fazer uma análise sobre a questão do milênio. Quando será o milênio? Ou já estamos vivendo a época do milênio? Repito, o milênio, ele ainda vai acontecer? Ou já estamos vivendo a época do milênio? Pois bem, para os nossos irmãos amilenistas, eles dizem que nós já estamos vivendo o milênio. Enquanto que para os futuristas pré-milenistas, eles dizem que o milênio é um reino literal de 1000 anos aqui na Terra que ainda não está em vigor, que entrará em vigor, que acontecerá somente depois que Cristo deixar o céu para vir aqui à Terra. E somente depois, quando ele chegar aqui na Terra, é que se iniciará o reinado literal de 1000 anos. Então, esta questão nós vamos analisar aqui à luz das Escrituras Sagradas. Será que o milênio é algo que já começou na primeira vinda de Cristo, conforme propõem os nossos irmãos amilenistas? Ou será que o milênio ainda não começou, jaz ainda no futuro? Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro. Você é muito bem-vindo a este canal. A posição que eu vou defender aqui é o pré-milenismo. E por pré-milenismo nós entendemos o seguinte, que o milênio ele ainda não aconteceu. O milênio ele é algo que ainda irá acontecer. E eu vou lhe mostrar aqui por que eu defendo esta posição, por que nós pré-milenistas e futuristas defendemos esta posição. Ok, irmão? Antes de tudo, antes de a gente ler o capítulo 20 de Apocalipse, eu quero fazer aqui uma breve leitura. Vamos lá. Quando será o milênio? O milênio está entre as coisas que brevemente devem acontecer. Vamos aqui para Apocalipse capítulo 20, ou melhor, Apocalipse capítulo 1. O que se diz? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então vamos começar daqui. O livro do Apocalipse, ele contém revelações concernente a coisas que estão no futuro, que do ponto de vista do autor sagrado, estas coisas elas deveriam acontecer em breve, ok? Para o autor sagrado, para quem escreveu o livro do Apocalipse, que a tradição diz que foi o apóstolo João. Então, seguindo a tradição patrística cristã, o apóstolo João, que escreveu o livro do Apocalipse, ele escreveu nesta perspectiva, que as coisas que ele estava escrevendo em breve deveriam acontecer. Ora, quando ele diz em breve deverão acontecer, então tenha-se em mente que na maior parte do que ele estava escrevendo, nós vamos ver já aqui, a maior parte do Apocalipse ela constitui de coisas que estão para o futuro, mesmo do ponto de vista do autor sagrado. Mesmo do ponto de vista do autor sagrado, eu começo já a explicar para vocês, a partir do capítulo 6 até o capítulo 22 do Apocalipse, para o autor sagrado, as coisas que ele relata
partir do capítulo 6 até o capítulo 22, são coisas que ainda estão no futuro. São coisas que deverão acontecer. Que para ele, tais coisas deveriam acontecer em breve. Repito aqui, ó. Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Bom, esta mesma palavra nós temos aqui em Apocalipse 22:16. Olha o que eu estou dizendo para você. Apocalipse 22:16. Ele começa dizendo que as coisas que ele vai narrar, que ele viu, em breve devem acontecer, e já no término do seu livro, em Apocalipse 22:6, ele repete a mesma mensagem. O que ele diz? Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ok, queridos? Então tenha em mente isso, que o apóstolo João, o autor do livro do Apocalipse, na sua maior parte, ele está falando de coisas que deverão acontecer. O milênio faz parte das coisas que depois destas hão de acontecer. Vamos lá. O Apocalipse, ele está estruturado, ou ele está dividido em 3 tempos. Vamos aqui para Apocalipse capítulo 1, para que você entenda. Apocalipse capítulo 1 e versículo 19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Então veja que o livro do Apocalipse ele está estruturado em 3 tempos. As coisas que vistes. Do ponto de vista do autor sagrado, as coisas que vistes estão no passado, as coisas que são estão no seu presente, ou seja, no presente do autor sagrado, e as coisas que depois destas hão de acontecer estão no futuro. Vamos lá. As coisas que tens visto, precisamente nós temos nas coisas que o autor viu que está no passado. Você pode ler Apocalipse capítulo 1, versos 9 a 18. As coisas que são, ou seja, as coisas que estão no presente do autor sagrado. Você vai ler o que? Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Ora, por coisas que são, entendemos ali o que? As 7 igrejas da Ásia. O autor, ele escreveu exatamente para as 7 igrejas da Ásia, do seu tempo. Aqui, ó. Apocalipse 1:4. João, as 7 igrejas que se encontram no presente, ó, na Ásia. Graça e paz a vós, outros da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Então veja bem, quando o autor diz e das coisas que são, precisamente por coisas que são do presente, do ponto de vista do autor sagrado, as coisas que são, ele fala de coisas da sua época, das 7 igrejas da Ásia. Então, quando ele escreveu o que nós temos nos capítulos 2 e 3, nós entendemos aqui coisas da sua época, coisas que são as 7 igrejas ali referidas, são 7 igrejas que existiram na época do autor sagrado. E elas são classificadas como coisas que são. Agora, é claro que nós devemos observar que tem coisas que o autor sagrado registra nos capítulos 2 e 3 que elas devem ser enquadradas, colocadas entre as coisas que acontecerão, ainda que em breve, mas que acontecerão. Exemplo disso, por exemplo, as 7 promessas que nós temos em cada carta às 7 igrejas, nós temos estas promessas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor lhe darei. Então você vê que as promessas que nós temos nos capítulos 2 e 3, que são 7 promessas, são todas promessas escatológicas, ok? São todas promessas escatológicas, ou seja, elas não podem ser colocadas
entre as coisas que foram e nem podem ser colocadas entre as coisas que são, e sim entre as coisas que depois destas hão de acontecer. Ok, queridos? Então vamos lá. Depois destas, aí a terceira divisão, nós temos depois destas coisas. Como eu já falei, o Apocalipse ele está estruturado, dividido em três partes, em três tempos. As coisas que foram, as coisas que viu João, as coisas que são e as coisas que depois destas hão de acontecer. E por coisas que depois dessas hão de acontecer, como eu já dei um exemplo aqui das 7 promessas, nas 7 cartas do livro do Apocalipse, vamos dar um exemplo aqui entre as coisas que depois destas devem acontecer. Por exemplo, Apocalipse capítulo 4. Vamos aqui para a terceira divisão do Apocalipse. 4.1. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então nós estamos tratando aqui da terceira divisão do livro, e a terceira divisão do livro, ela traz para nós acontecimentos escatológicos, ou seja, acontecimentos que ainda não tiveram lugar na Terra, que ainda não tiveram cumprimento. E aqui eu quero chamar muito bem a sua atenção. E dentro desta categoria, dentro desta terceira divisão, dentro destas coisas que ainda hão de acontecer, e veja, do ponto de vista do autor sagrado, dentro destas coisas que ainda hão de acontecer está o capítulo 20 do Apocalipse. Foi necessário eu fazer esta introdução para você, para que você entenda que quando nós chegarmos no capítulo 20 do Apocalipse, nós estamos falando de coisas que ainda hão de acontecer. O que nós vamos ler no capítulo 20 do Apocalipse está enquadrado dentro das coisas que depois destas hão de acontecer, ou seja, são coisas escatológicas. O capítulo 20 do Apocalipse, ele está dentro da terceira categoria, da terceira divisão do livro do Apocalipse. Logo, o capítulo 20 do Apocalipse, ele vai narrar coisas não que foram e não que são, mas coisas que hão de acontecer. Capítulo 18:1. Vamos ver aqui. O que diz aqui ainda? Depois destas coisas, depois destas coisas. O livro do Apocalipse, queridos, ele está estruturado de uma forma hierárquica. Como, professor? Do jeito que você está lendo o livro do Apocalipse, ele segue numa cronologia crescente. O capítulo 1, precisamente, como eu já falei, a partir do versículo 9-18, ele vai narrar coisas visão que o autor viu. Os capítulos 2 e 3, ele vai falar de coisas que são de problemas da época do autor sagrado, problemas que enfrentavam as 7 igrejas. Por 7 igrejas nós entendemos a igreja na sua totalidade. O 7 representa o número da totalidade, o número da perfeição. Então, 7 igrejas, não é que existiam apenas 7 igrejas na Ásia Menor, mas o autor sagrado ele escolheu 7 igrejas para representar o todo, a igreja na sua totalidade. Então, o que nós lemos nos capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse retrata problemas das 7 igrejas do tempo do autor sagrado, claro, contendo promessas escatológicas. Quando nós chegamos no capítulo 4, veja bem, nos capítulos 4 e 5, nós temos uma introdução que nos levará às coisas que depois destas devem acontecer, ou seja, as coisas escatológicas. Então, os capítulos 4 e 5 são introdutórios. Nos capítulos 4 e 5, nós somos levados lá no céu, onde o autor sagrado ele vê um grande trono, ele vê 24 anciãos, ele vê 4 seres viventes, ele vê um cordeiro que é Cristo, ele vê miríades de anjos. Então, o que você vai ler nos capítulos 4
e 5 do Apocalipse é uma visão celestial, onde nós contemplamos o trono de Deus, onde nós contemplamos todo um culto, uma liturgia celestial. Somente a partir do capítulo 6 é que realmente terá lugar, é que realmente nós podemos chamar de as coisas que brevemente devem acontecer. É somente a partir do capítulo 6, ouçam bem, a partir do capítulo 6 até o versículo 22 do Apocalipse, é que nós temos precisamente a terceira parte do livro do Apocalipse. O que nós chamamos de depois destas coisas devem acontecer. Bom, dada esta explicação, então nós vamos agora partir para o capítulo 20 do Apocalipse e mostrar para você como nós devemos entender a narrativa do capítulo 20 do Apocalipse. Ainda, mostrando para você que o que nós vamos ler no capítulo 20 do Apocalipse está entre as coisas que deverão acontecer e não que aconteceram, ou melhor, e não que são. Repito, o capítulo 20 do Apocalipse ele está na terceira parte do Apocalipse. E o que nós vamos ler no capítulo 20 do Apocalipse, ele não pode ser colocado entre as coisas que João viu, ele também não pode ser colocado na segunda parte nas coisas que são, porque o milênio ele não é algo que João coloca no passado, que já foi. O milênio ele não é algo que existe. O milênio, do ponto de vista do autor sagrado, é um acontecimento que ainda existirá, que não tem lugar ainda. Capítulo 20, versículo 6 até 8. Verso 6 e 8, o que diz aqui? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes, serão, no futuro, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Veja que o autor sagrado, quando ele fala no milênio, ele coloca para o futuro. E reinarão com Cristo por 1000 anos. Nós não podemos negligenciar o tempo da fala. O tempo está no futuro. E reinarão com Cristo durante 1000 anos. Nós já começamos a fazer a observação daqui, das próprias palavras do autor sagrado. O milênio, ele é algo para o futuro, porque é isso que o autor sagrado, veja bem, quando o autor sagrado estava na sua pena, com a sua pena, escrevendo, quando o autor sagrado estava escrevendo o livro do Apocalipse, quando ele narrou estas palavras, a partir da sua ótica, o milênio é algo que ainda jaz no futuro. O que é que ele diz? Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Prosseguindo. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, no futuro, Satanás será solto da sua prisão, no futuro, e sairá no futuro a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Agora, é importante nós observarmos que quando ele se refere a nações, ele coloca no presente, e sairá a seduzir as nações. Ele não diz que estarão, mas sim que e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las no futuro, reuni-las para a peleja. O número delas é como a areia do mar. Então você percebe em Apocalipse capítulo 20 e versos 6 a 8, que para o autor sagrado o milênio é uma era áurea, onde o Messias reinará com os santos aqui na terra por 1000 anos. E estes 1000 anos, o reinado de Cristo com a igreja aqui na terra, ele está colocado para o futuro, e não para o passado e nem para o presente. Ok? Então vamos aqui agora
é considerar propriamente o capítulo 20 do Apocalipse. Capítulo 20. E vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Bom, os amilenistas, eles dizem que o milênio começou na primeira vinda de Cristo. Ok? Para os amilenistas, eles dizem que o milênio já começou quando? Na primeira vinda de Cristo. Ou seja, nós já estamos vivendo no milênio. Entre os pais da igreja, esta ideia amilenista de que nós já estamos no milênio, ela começou a ser propagada, ou pelo menos ela é propagada de forma bem estruturada pelo doutor da igreja Santo Agostinho. Na sua obra Cidade de Deus, parte 2, ó, que eu estou com ela aqui, Santo Agostinho ele vai explicar com detalhes o capítulo 20 do Apocalipse. E Santo Agostinho ele propõe que nós já estamos vivendo na época milenial. Santo Agostinho ele propõe que quando é que o diabo foi preso? Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Lembrando a vocês que aqui este anjo não pode ser identificado com Jesus Cristo. Ok? Vamos partir daqui desta observação. O que está em foco aqui é realmente um anjo literal. Este anjo ele não pode ser confundido com Jesus Cristo. Versículo 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Bom, para os amilenistas, e proposta esta que nasce com Santo Agostinho, pelo menos nós encontramos na sua obra, Cidade de Deus, Santo Agostinho, ele diz então que quando foi que Satanás aqui foi preso? Ele joga tudo para o passado, no ministério de Jesus Cristo. Então, de acordo com a teologia de Santo Agostinho, ele diz o quê? É que a prisão de Satanás já ocorreu por meio da inauguração do reino de Deus realizado por Cristo na terra. Aí ele joga lá para Mateus, capítulo 12, versos 22 a 29, Marcos 3, 22 a 27, João 12, 31 e Colossenses 2,15. Bom, de acordo com Santo Agostinho, o diabo ele foi preso quando Cristo começou a pregar o Evangelho. E é interessante que a passagem que ele lê essa aqui, Mateus capítulo 12, passagem do valente. Apocalipse capítulo 12, versículo, vamos aqui, 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Ok, de acordo com Santo Agostinho e todos os amilenistas, o que João descreve aqui sobre a prisão de Satanás, devemos recuar no tempo a 2000 anos atrás. Eles dizem que Satanás aqui já foi preso, já está preso. E quem foi que prendeu Satanás? Cristo. Então é por isso que eu digo para vocês que nós não podemos confundir o anjo aqui do Apocalipse 20 com Jesus Cristo. Porque realmente lá na parábola do capítulo 12 de Mateus, sobre o amarrado valente, ou seja, o mais valente é Cristo, e o valente ali é Satanás, e o que Cristo está dizendo ali naquela parábola de Mateus 12, versos 29, ele está dizendo que ele, o mais valente, chegou na casa do valente, que é o diabo, e o amarrou para quê? Para que tomasse todos os seus despojos, todos os seus reféns, que são os homens. Mas para que os homens fossem libertados do poder do diabo, primeiro Cristo teria que amarrar o diabo. Isso ele fez, é verdade. Cristo ali, ele está dizendo que ele amarrou, no sentido figurado, não literal. Ele amarrou o diabo.
Quando ele chegou, ele começou a propagar o Evangelho. E ali se deu a derrota do diabo pela vinda de Cristo. Mas nós não podemos confundir a prisão espiritual do diabo, narrada por Cristo no capítulo 12 de Mateus, com a prisão literal de Satanás aqui no capítulo 20. Aquela prisão do diabo ali no capítulo 12 de Mateus, ela é uma prisão espiritual. Ela é uma derrota espiritual, sim, uma derrota real, mas está no âmbito espiritual. Eu quero lhe dizer que o que Cristo fez ali com Satanás no capítulo 12, narrado no capítulo 12, Satanás ele foi preso, ele foi amarrado, mas ele continua solto a seduzir as nações. Enquanto que aqui no capítulo 20 do livro do Apocalipse, e ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Aqui é algo que está no futuro. Mais do que isso, aqui é uma prisão literal. Aqui trata-se de uma prisão literal, bem como aqui está em foco também um anjo literal, e as cadeias aqui que prendem a Satanás também são literais. Você pode dizer, mas o diabo ele é um ser espiritual. Como ele pode ser amarrado? Ele pode ser amarrado sim. Satanás é um ser espiritual, mas entenda que este amarrar aqui, ele é literal. E mesmo que não seja literal, todavia, Satanás, aqui na narrativa, ele será impedido de ter acesso às nações por 1000 anos. Ele será amarrado. Mas eu quero lhe mostrar que realmente não é a primeira vez que se lê na Bíblia que os seres angelicais, os seres que nós consideramos espirituais, mas que não são incorporais, eu quero lhe dizer que quando nós falamos que o diabo é um espírito, todavia o diabo ele tem um corpo, ele tem uma forma, ele não é um ser onipresente, ele não é um ser onipotente. Repito, o diabo ele é um ser espiritual, ele é. Todavia o diabo, lembre-se, ele é um anjo. E os anjos eles são seres espirituais, mas são seres corporais também. Ok, queridos? Eles são seres corporais. E o diabo ele é um ser espiritual, sim, mas o diabo ele tem um corpo. E a maior prova de que devemos entender as cadeias aqui, que prende Satanás como cadeias literais, você pode ler em Judas 6 e 2 Pedro 2,4, que diz que anjos que não guardaram seu principado, Deus o mantém presos em cadeias eternas, no Tártaro. E lá eles estão guardados, aguardando o seu juízo no futuro. Então, 2 Pedro 2,4 e Judas 6, lá diz que os anjos estão presos em cadeias eternas, no Tártaro, ou no abismo. Ok? Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Repito, estes 1000 anos, eles estão no futuro. E enquanto que no capítulo 12 de Mateus, na parábola ali, Mateus 12, 29 e 30, Satanás, sim, ele é amarrado pelo mais valente que é Cristo, mas Satanás, ele ainda continua a sua influência. Não é um amarrar literal. O amarrar de Satanás, narrado ali no capítulo 12, não o impede de seduzir as nações. Não o impede. Enquanto que aqui no capítulo 20 do Apocalipse, Satanás ele é amarrado com uma finalidade, qual? Para não enganar as nações. Vamos lá, lançou no abismo. O que é o abismo aqui? O abismo aqui é o habitat dos demônios. Okay? O abismo aqui em questão ele tem esta conotação. Ele é o habitat dos demônios. Lá em Lucas 8, 32, se não me falha a memória, aquela legião pediu para Jesus, Senhor, não, Jesus, não nos mande para o abismo. O abismo aqui ele não é a terra, conforme equivocadamente dizem os adventistas do sétimo dia. O abismo aqui ele não é o planeta Terra.
Não. O abismo aqui, ele é um lugar onde ficam presos os demônios. E ele está localizado nas partes mais baixas da Terra, dentro da Terra, no centro da Terra, por assim dizer. Mas o abismo, ele não é a Terra. Ele lançou no abismo, fechou e pôs ele sobre ele, para que não mais enganasse as nações, ou para que não mais enganasse as nações, até que se completem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então veja, a prisão de Satanás no capítulo 12 de Mateus, ela não impede ele de seduzir as nações, de enganar as nações. Ali no capítulo 12 de Mateus, lembrando, é Cristo quem efetua a prisão, o amarrar do demônio, do diabo. Mas este amarrar, ele é espiritual, o diabo ele é derrotado? Sim, ele é derrotado. Mas ele não é impedido de enganar as nações. Ele continua o seu poder sedutor. Enquanto que aqui no capítulo 20 do Apocalipse, Satanás ele é impedido de enganar as nações. Ele é amarrado literalmente, ele é preso literalmente, ele é tirado literalmente de cena do planeta Terra. Ele é preso no abismo infernal, nas partes inferiores da Terra. Ele não tem acesso aqui aos homens durante 1000 anos. Pelo menos é isso que o Apocalipse está dizendo. E lançou-o no abismo, fechou e pôs-se sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Até quando? Até se completar os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Antes que eu prossiga, eu quero lhe mostrar o seguinte, quero lhe dar mais uma prova que o milênio aqui em questão, a prisão de Satanás por 1000 anos, ela não está no presente, ou melhor, ela não está no futuro. Ela não está relacionada à primeira vinda de Cristo. A prisão de Satanás, ela está relacionada à segunda vinda de Cristo. Logo, está no futuro. Como? Vamos lá. No capítulo 19, e lembre-se, o Apocalipse ele está numa ordem cronológica, crescente. Por crescente, eu quero dizer o seguinte, o que eu leio no capítulo 19 do Apocalipse, necessariamente acontecerá antes do capítulo 20. Ok? Então, o que você vai ler nos capítulos 19 e 20 do Apocalipse está em ordem cronológica. Os acontecimentos do capítulo 19 do Apocalipse estão antes do capítulo 20. E o que nós vamos ler aqui no capítulo 19 do Apocalipse está no futuro. O capítulo 19 do Apocalipse, quando você lê aqui, por exemplo, no versículo 11, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Ora, o que você vai ler aqui no capítulo 19, versos 11, até o versículo 21 do Apocalipse, aqui está falando da parousia, ou da segunda vinda de Cristo. E entre as coisas que terão lugar na segunda vinda de Cristo, está exatamente a prisão da besta e do falso profeta. Olha o que vi aqui, versículo 19. E vi a besta, que é o anticristo, e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Ora, meu irmão, o que eu estou lendo aqui, queridos, isso não teve lugar. A prisão da besta e do falso profeta ainda acontecerá. A besta aqui é o anticristo. O falso profeta é o seu consórcio, o seu consorte, é o seu ajudante, é o seu auxiliar. Então, a besta e o falso profetas serão dois agentes de Satanás. Ainda não existem. Está no futuro.
ok? Está no futuro. Então, a besta e o falso profeta ainda não estão no lago de fogo. E eles foram lançados, aqui na narrativa diz que eles serão lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então a minha pergunta agora é: a besta e o falso profeta ainda não existem, não foram ainda lançados no lago de fogo, logo tudo isto está no futuro. Então, como pode o milênio ter começado na primeira vinda de Cristo, se o milênio é um acontecimento que vem depois da prisão da besta e do falso profeta? Repito, como pode ser verdade que o milênio, bem como a prisão de Satanás, é algo que aconteceu ali na primeira vinda de Cristo, se de acordo com o livro do Apocalipse, o que nós vamos ler aqui, o que nós estamos lendo no capítulo 20 sobre o milênio, a prisão de Satanás por 1000 anos, está para depois da prisão da besta e do falso profeta, porque é exatamente isso. Ó. Depois que João narrou a prisão da besta e do falso profeta, aí é que ele vai narrar agora. Depois disto é que ele vai narrar o período de 1000 anos, inaugurado aqui pela vida de Cristo. Ó. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então veja, vamos aqui na ordem. Primeiro vem a prisão da besta e do falso profeta. E lembre-se, a besta e o falso profeta serão lançados não no abismo, porque do abismo eles já vieram, mas serão lançados no lago de fogo, a prisão eterna e final, não só do diabo e de seus anjos, mas também dos homens. Então, recapitulando, a besta e o falso profeta serão lançados não no abismo, mas no lago de fogo. Depois que a besta e o falso profeta serem lançados no lago de fogo, então vem a prisão, vem a prisão do diabo. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, meus irmãos, estes 1000 anos, eles terão lugar depois da prisão da besta e do falso profeta. E a prisão da besta e do falso profeta no lago de fogo não aconteceu, ainda há de acontecer. Então, estão equivocados os amilenistas, que dizem que esta prisão de Satanás aqui no capítulo 20, ela aconteceu há 2000 anos atrás. Não aconteceu. O milênio é algo totalmente futuro. Nós não estamos vivendo no período milenial. Ele segurou o dragão, ele quem? O anjo. Aqui está em foco um anjo, não Cristo. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs-se sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Vamos prosseguir. E vi também tronos, e nesse sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram, ou seja, que é a ressurreição dos mártires, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Bom, para os amilenistas, os santos aqui já estão reinando. Por quê? Porque nós já estamos vivendo os 1000 anos. Mas como eu já lhe mostrei, estes 1000 anos, eles estão no futuro. Os 1000 anos aqui em questão, bem como a prisão de Satanás, para não tentar as nações por 1000 anos, é algo que está no futuro. Estes 1000 anos, eles só terão lugar depois da prisão da besta e do falso profeta. E a besta e o falso profeta ainda não existem, ainda não foram presos ou lançados no lago de fogo. Logo, os 1000 anos de Cristo aqui com a igreja, reinando sobre as nações na terra, ainda está no futuro.
Versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Ora, aqui o autor faz alusão, por restante dos mortos, aqui ele está falando dos mortos ímpios. Mas os amilenistas, em geral, eles dizem que os restantes dos mortos aqui são todos mortos. Para eles, a primeira ressurreição é a ressurreição espiritual, a ressurreição da alma, assim propôs Santo Agostinho no seu livro A Cidade de Deus. Santo Agostinho ele diz que a primeira ressurreição é a ressurreição da alma. Quando o homem aceita o Evangelho, então ele renasce. Isto é verdade, mas não é este tipo de ressurreição que está em foco no Apocalipse 20. Aqui o que o autor está falando aqui é que as almas dos decapitados, elas, no seu corpo, eles, os mortos, os decapitados, eles reviveram. Vamos ler aqui de novo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E vi as almas dos decapitados, e vi as almas dos decapitados, ou seja, dos mártires, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram. O que foi que viveu? As almas? Não. Almas não morrem. O que é que viveu aqui? Os próprios decapitados. Os mártires. O que ele está falando aqui é do corpo agora dos mártires. O corpo dos mártires reviveu. Não as almas dos mártires, mas sim o corpo dos mártires. Reviveu. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui ele está falando da ressurreição dos mártires, bem como de todos os santos da igreja. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Ora, a primeira ressurreição é a ressurreição dos mártires, dos santos da igreja. A segunda ressurreição é a ressurreição dos ímpios. E os ímpios eles só ressuscitarão 1000 anos depois da ressurreição dos mártires. Ou seja, tanto a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos santos, da igreja, dos mártires, como a segunda ressurreição, que é a dos ímpios, está no futuro. Nem a primeira ressurreição, bem como a segunda ressurreição, não aconteceram. Os amilenistas eles estão equivocados, com todo respeito, mas eles estão equivocados em achar que a primeira ressurreição é a ressurreição espiritual, é a conversão, quando nós aceitamos a Jesus. Não. A primeira ressurreição ela é física e a segunda ressurreição ela também é física. A primeira ressurreição ela não é da alma, ela é do corpo. A segunda ressurreição também ela é do corpo. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, estes 1000 anos, eles são literais. Não são 1000 anos simbólicos. Não são 1000 anos alegóricos. Estes 1000 anos, eles não começaram na primeira vinda de Cristo. Estes 1000 anos aqui em questão, eles só terão lugar após a segunda vinda de Cristo. É só você ler o capítulo 19 do Apocalipse e trazer até aqui. E eu já expliquei isso atrás. Os 1000 anos, bem como a prisão de Satanás, para não enganar as nações por 1000 anos, só terá lugar depois da segunda vinda de Cristo. A prisão de Satanás acontecerá depois da prisão da besta e do falso profeta. E a besta e o falso profeta não existem e não foram ainda aprisionados. São dois personagens que ainda existirão. Está no futuro. Não foram presos, não foram lançados no lago de fogo. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será no futuro. O autor está pensando aqui no futuro. E aqui são palavras do autor sagrado. Quando o autor sagrado ele está narrando aqui sobre o milênio, ele joga para o futuro. Quando, porém, se completarem no futuro os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra.
Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então, queridos, perceba que o autor sagrado, ele coloca os 1000 anos para o futuro. E quando os 1000 anos tiverem acabado, diz o autor sagrado, Satanás sairá no futuro da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Versículo 9. Marcharam então sobre a superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Ora, meus irmãos, tudo isto aqui está no futuro. Tudo isso está no futuro. O diabo, o sedutor deles, das nações, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e de noite pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui é necessário a gente fazer uma observação, ou pelo menos mais uma. Quando o diabo for lançado no lago de fogo, a besta já estará lá por 1000 anos. Repito, o autor sagrado ele está dizendo claramente que quando o diabo for lançado no lago de fogo, lá já estará a besta e o falso profeta por 1000 anos. Então, só recapitulando, nós não somos amilenistas. Por que nós somos pré-milenistas? Porque o autor sagrado, o autor do Apocalipse, ele coloca a prisão de Satanás para o futuro. A prisão de Satanás por 1000 anos para não enganar as nações, essa prisão ela acontecerá somente depois da prisão da besta e do falso profeta, quando os dois serão lançados no lago de fogo. E a prisão da besta e do falso profeta só terá lugar depois da segunda vinda de Cristo. Então, é uma questão muito lógica, a ordem é cronológica e é lógica. Se a segunda vinda de Cristo não aconteceu, logo a besta e o falso profeta ainda não foram lançados no lago de fogo. Se a besta e o falso profeta não foram lançados no lago de fogo, logo também Satanás não foi preso no abismo por 1000 anos. Ok, queridos? Eu estou aqui com a Bíblia Genebra. O que é que ela diz aqui? O poder de Satanás para influenciar as nações é suprimido. Um comentário. Os pré-milenistas e alguns pós-milenistas associam esse acontecimento com a vinda de uma extraordinária era de paz e prosperidade em contraste com a atual. Sim, é isso que nós propomos. Nós pré-milenistas, eu sou um pré-milenista, como eu estou expondo aqui, sim, o que eu estou lendo aqui no capítulo 20 não teve lugar e ainda não está acontecendo. Terá. Prossegue aqui. Os amilenistas e outros pós-milenistas pensam que a prisão de Satanás já ocorreu por meio da inauguração do reino de Deus realizado por Cristo na terra. Ok? Como eu já disse, é só ler Apocalipse 12, 9. Aí ele joga para Mateus 12, 22 a 29, Marcos 3, 22 a 27, João 12, 31 e Colossenses 2, 15. Tá bom? Então vamos prosseguir bem aqui. O atual avanço do Evangelho entre as nações, iniciado em Atos, é resultado da restrição do poder de Satanás para enganar. É possível que essa restrição do poder de Satanás esteja intimamente associada com o atual desaparecimento temporário do domínio da besta. Ora, então você veja aqui que a Bíblia Genebra, ela é amilenista. Mas eu estou mostrando aqui para você que esta prisão de Satanás, ela não é algo real, agora no presente. De acordo com o autor do Apocalipse, eu chamo a sua atenção para isso, para o autor do Apocalipse, para João, que escreveu o Apocalipse. Quando ele vai falar do milênio e da prisão de Satanás, ele joga para o futuro. Não esqueça isso, ele joga para o futuro. Eu vou ler mais uma vez para você.
Então vi descer um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. E veja que esses 1000 anos eles acontecem apenas depois da vinda de Cristo, depois da presença da besta e falso profeta. E lançou-o no abismo, fechou e pôs ele sobre ele para que não enganasse as nações, até que se complete os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Ora, após o autor ter narrado sobre a prisão de Satanás por 1000 anos, ele vai dizer para nós que esta prisão de Satanás por 1000 anos não é algo que está acontecendo, é algo que acontecerá. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Ok, queridos? Então, esta era a explicação que eu tinha a dar para vocês sobre o capítulo 20 do Apocalipse. E é por isso que eu sou pré-milenista, tá bom? Por quê? Porque o autor do Apocalipse, ele era pré-milenista. O autor do Apocalipse, ele tinha uma visão futurista. Ainda que ele existiu há 2000 anos atrás, mas quando o autor do Apocalipse escreveu o livro do Apocalipse, ele escreveu sob uma perspectiva escatológica futurista. Para o autor do livro do Apocalipse, o que ele narrou aqui no capítulo 20, ou melhor, o que ele narra nos capítulos 6 a 22 do Apocalipse, ainda vai acontecer. E não somente isso, para o autor do Apocalipse, o que ele narra nos capítulos 6 a 22 do Apocalipse, bem como no capítulo 20 do Apocalipse, são coisas que em breve, hão de acontecer. Ora, se o que nós lemos no capítulo 20 do Apocalipse, para o autor do Sagrado, são coisas que hão de acontecer, então é errôneo dizer que o milênio já começou. É equivocado dizer que nós já estamos vivendo no milênio. Eu quero só recapitular para vocês isso aqui, ó. Apocalipse 22, 6. Ó, o que diz aqui? Diz-me ainda: estas palavras que ele narrou aqui, né, tudo que ele narrou, são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Repito, as coisas do capítulo 20, a prisão de Satanás, o milênio, a prisão da besta, do falso profeta, a vinda de Cristo, tudo isso, na sua ordem cronológica, ainda deve acontecer. Do ponto de vista do autor sagrado, são coisas que devem acontecer, e para ele isto aconteceria em breve. Capítulo 1 de Apocalipse, como eu li no início, vou ler mais uma vez aqui para a gente fechar o vídeo. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, entre as coisas que em breve devem acontecer está o milênio. Repito, entre as coisas que em breve devem acontecer está o quê? A vinda de Cristo, a prisão da besta e do falso profeta, e o serem lançado no lago de fogo. Está também a prisão de Satanás por 1000 anos para não enganar as nações. Está o quê? O reinado de Cristo e dos santos com 1000 anos, por 1000 anos aqui na terra. Tudo isto está entre as coisas que depois destas devem acontecer. Ok? Outra coisa, o milênio ele será na terra, não será no céu. Aqui nós aproveitamos para dizer, é só você ler, como eu já li, Apocalipse capítulo 20, você vai ver que o milênio é um reinado de Cristo aqui na terra, sobre as nações. O milênio ele não é um reinado de Cristo no céu, conforme propõem os adventistas do sétimo dia. Não. O milênio ele é um reinado de 1000 anos literal e acontecerá aqui na terra. A maior prova que ele será aqui na terra é que o Satanás ele será aprisionado por 1000 anos. Para quê? Para não enganar as nações. Por 1000 anos, Satanás estará preso. Para quê? Para não enganar as nações. Se o objetivo é para não enganar as nações,
Logo, haverá nações aqui no milênio. Ok? Se o objetivo da prisão de Satanás é para não enganar as nações, logo é porque haverá nações aqui no milênio. E nós não podemos conceber a ideia de nações no céu. Não, as nações em questão aqui são nações aqui na terra no milênio. E nós não podemos também confundir as nações aqui com a igreja. Não. A igreja, ela estará aqui na terra com Cristo, sim. Mas a igreja, ela não é as nações. A igreja, ela governará as nações com Cristo por 1000 anos. Aqui, Apocalipse capítulo 2. O que diz aqui? 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá ou as pastoreará e as reduzirá a pedaços como se fossem objeto de barro. Está aqui, esta promessa aqui é para a igreja, para os vencedores. Ao que vencer, ou seja, para todos os cristãos, eles receberão o poder de Cristo para governar as nações. O governo em questão aqui é o governo de Cristo e da igreja por 1000 anos aqui na terra. Apocalipse 5:10 é o que diz aqui, ó. Vamos lá. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote e reinarão sobre a terra. Repito, o milênio é um reino literal de 1000 anos aqui na terra e não no céu. Estão também equivocados os adventistas do sétimo dia que dizem que Cristo reinará com a igreja no céu. Não. O reinado de Cristo de 1000 anos com a igreja será aqui na terra. Ok? Será aqui na terra. Apocalipse capítulo 12 e versículo 5, o que diz aqui, ó. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e ao seu trono, até o seu trono. Então aqui nós temos uma outra promessa milenar, onde Cristo aqui é visto como um filho varão, e a promessa aqui é que Cristo reinará aqui na terra com cetro de ferro sobre as nações. Ok, queridos? Esta é a promessa de Cristo. Esta é a promessa do Apocalipse. Aqui também nós temos aqui em Apocalipse capítulo 15 e versículo 4, o que diz aqui, ó. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Quando é que todas as nações virão perante Cristo e o adorarão? No milênio. A promessa aqui é milenar. Ok? A promessa aqui é milenar. Apocalipse capítulo 19, vamos ver se nós temos mais outra coisa aqui. Vamos aqui. Apocalipse 19. Acho que tem aqui. 19, seguindo. 19. Apocalipse capítulo 19. Deixa eu ver aqui. Versículo. Eu vou ler bem aqui. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e peleja e julga com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito, ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saía da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá, ou seja, as pastoreará com cetro de ferro, pessoalmente. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Então, o que eu quero chamar a sua atenção é que em Apocalipse 19:15 diz que Cristo pastoreará as nações. Como é que Cristo será pastor das nações no milênio, se não haverá nações aqui na terra, conforme dizem os adventistas? Os adventistas dizem que todas as nações serão exterminadas e que no planeta Terra não haverá ninguém, só Satanás. Mas isso não é verdade, porque aqui está dizendo que Cristo, quando voltar, ele voltará com autoridade e ele governará as nações com autoridade. Ora, aqui está dizendo do Apocalipse 19:15 que ele
pastoreará as nações. E as nações aqui não é a igreja. As nações aqui devem ser distinguidas da igreja. E se é verdade que Cristo pastoreará as nações, logo é porque haverá nações aqui no milênio. Ok, queridos? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.